Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, sim. Sim. Vou esperar mais um minutinho aí e já começamos, tá, gente? Então, gente, semana passada a gente corrigiu quase todas as questões do exercício 3. Ficou faltando só a questão 12. E depois a gente já ia tratar daqueles outros exercícios que eu mandei para a semana que vem fazer a segunda prova, tá? Então, vamos dar sequência nisso aqui. O pessoal que está chegando agora aí, ou por último, depois pega a gravação ou me pergunta se tiver dúvida. Deixa eu abrir aqui uma planilha de Excel para ver se está tudo certo. Questão, essa aqui era 11, deixa eu ver se está certo. Então, o que diz a nossa questão 12? Diz o seguinte: uma sociedade empresária apurou no exercício de 2013 um lucro líquido de R$ 120 mil. O saldo do patrimônio líquido antes do registro do resultado e da respectiva destinação era de R$ 188 mil, assim distribuído. Como que era composto o patrimônio líquido? Capital social, 150 mil, reservas de subvenções, 2 mil, reserva legal, 26, reserva estatutária, 10. Se a gente somar as três reservas, né, 26 com 10, 36, mais 2, 38, mais 150, 188. Esse era o valor do nosso patrimônio líquido antes do resultado de 2013. O que diz ali embaixo? De acordo com a Lei nº 6.404 de 76, o valor a ser registrado em reserva legal como destinação do lucro líquido apurado em 2013 é de... A gente precisa saber o seguinte: qual é o valor da nossa reserva legal que nós temos que contabilizar no ano de 2013? Nós temos a informação de que o total do patrimônio líquido é 188 mil, certo? Que o lucro líquido do exercício é 12 mil e o saldo que nós temos de cada uma das reservas, inclusive reserva legal. E aí vem a primeira pergunta. Quanto que é o valor da... A primeira alternativa, desculpa. Quanto que é o valor da reserva legal que nós temos que constituir? 4 mil, uma vez que o saldo da reserva legal está limitado a 20% do capital social? 6 mil, uma vez que a reserva legal deve corresponder a 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação? 7 mil, pois a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das demais reservas de lucro, exceder a 30% do capital social. 9 mil, pois a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. Então, vamos lá no Excel.
Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu colocar as informações conforme está lá. Capital social, reserva de incentivos fiscais, reserva legal e reserva estatutária. Isso é o nosso patrimônio líquido. Antes do lucro líquido do exercício. Então, isso aqui, gente, é em 31 de dezembro de 2012, por exemplo. O lucro líquido do exercício de 2013 foi 120 mil reais. Ok. E as regras de constituição da reserva legal, ela diz o seguinte, que a reserva legal é igual a 5% do lucro líquido do exercício, certo? Então, igual esse vezes 5%. Então, a nossa reserva legal, ela equivale a 6 mil reais, correto? Se ela for constituída em cima do lucro líquido do exercício, equivale a 6 mil reais. Porém, a nossa reserva legal, eu já expliquei isso para vocês, ela tem um limitador. Qual é o limitador da reserva? Na verdade, são dois. 20% do capital social. Então, quanto que é 20% do capital social? Nós temos 150 mil vezes 20%. 30 mil. Ou 30% do capital social mais reserva de capital. Como nós não temos reserva de capital, nós temos só reserva de incentivos fiscais, reserva legal e reserva estatutária, nós não temos a reserva de capital. Então, nós não precisamos calcular esse limitador de 30%, porque, na verdade, o limitador ficaria em 20% do valor do capital social, que é 30 mil reais. Na verdade, agora nós temos o seguinte. Limitador da reserva legal. O que nós temos agora? Nós temos essa situação. O professor, Oi. essa reserva de capital, ela é uma reserva separada Isso. daquelas três ali? Isso, exatamente. Essas três reservas são reservas de lucro. Reserva de capital, hoje nem existe mais a reserva de capital para te poder formar ela. Mas existem algumas empresas que ainda mantêm. O que era uma reserva de capital? Reserva de capital, quando tu ganhava alguma coisa no passado,
tipo, tu ganhou algum bem, uma doação, alguma coisa assim, não entrava lá no DRE como uma receita, como um ganho. Entrava no patrimônio líquido na conta reserva de capital, certo? É um exemplo. Só que hoje já não é mais. Tudo que tu ganha de terceiros, independente que, eu ganhei um bem, precisa levantar um valor daquele bem, nem que seja valor estimado, e contabilizar, transitar ele dentro do resultado do exercício. E aí, depois que ele sai do resultado do exercício, ele vem para essa reserva aqui, ó. É reserva de subvenções, doações e incentivos fiscais. Então, tudo que tu ganha, principalmente se tu ganha alguma coisa do governo, ele tem que transitar lá no DRE como uma receita e depois sair de dentro do teu lucro líquido lá na DMPL e incorporar uma reserva. Acho que nós já fizemos um exercício assim, uma DMPL assim, tá? Mas a reserva de capital, ela é uma outra reserva que tinha essa função no passado. Ainda existe, ainda está previsto lá na Lei 6.404, mas ela não é mais constituída, tá? Então, o limitador para a gente poder constituir a nossa reserva legal sempre é o seguinte: 5% do lucro líquido do exercício, desde que o saldo que eu já tenho aqui, que é 26 mil, mais o valor da minha reserva do ano, certo? Não ultrapasse o meu limitador de 20% do capital social ou de 30% do capital social mais reserva de capital, certo? Então, o limitador da nossa reserva é 30. Saldo da reserva. Quanto que nós temos? 26. Saldo para constituir. 4. Então, mesmo que o nosso 5% sobre o lucro líquido tenha dado 6 mil reais no ano, o que nós podemos constituir de reserva perante a legislação, né, o que nós devemos, né, porque, se tu constituir uma reserva legal mais do que vai ter algum problema? Pode ter problema com os acionistas minoritários, né, que deixaram de receber uma parte de lucro porque tu jogou uma parte do lucro para reserva e não precisava. Só problema assim. Problema fiscal não vai ter problema. Se é uma sociedade anônima de capital fechado, que são poucos sócios, também não vai ter problema societário. Então, o único problema que pode ter, em vez de eu distribuir 2 mil a mais, que é o caso aqui, 6 para 4, eu deixei numa reserva aquilo que não precisava. Mas, o que é correto? O correto é sempre calcular 5% do lucro líquido do exercício e somar esse 5% no saldo que a gente tem. Se ele ultrapassar 20% do capital social ou 30% do capital social mais a reserva de capital, a gente constitui até aquele limite. Então, nesse caso, saldo para constituir da reserva, ele é 4 mil reais. Voltando lá na nossa questão 12. Voltando à nossa questão 12. As nossas alternativas são as seguintes. De acordo com a Lei 6.404/76, o valor a ser registrado na reserva legal como destinação do lucro líquido apurado em 2013 é de 4 mil reais, uma vez que o saldo da reserva legal está limitado a 20% do capital. É correta essa afirmação? Estão aí ainda ou estou falando sozinho? Pessoal? Professor, nesse caso ali vai ter que fazer limite de reserva? Tu vai ter que fazer o cálculo do limite. Tá me ouvindo bem, Rafael? Agora sim. Mas aí Mas por quê, professor? Por causa do exercício pede ou... a lei, reserva legal, legal vem de lei. A lei diz como que tu tens que constituir essa reserva. Entendesse? O que é uma reserva de lucro, Rafael? Reserva de lucro é reservar uma parte do lucro para não gastar.
Esse é o propósito da reserva de lucro. E que tipo de reserva de lucros nós temos? De subvenções, por quê? Porque vem do lucro, essa subvenção vai estar dentro do lucro. Estatutária, porque o nosso estatuto prevê que parte do lucro tem que ser guardado. E aquela que é prevista em lei. Nós temos que cumprir a lei. Então, reserva de subvenção, reserva legal e reserva estatutária, tudo isso é reserva de lucro. Todas têm o mesmo propósito, reservar uma parte do lucro para que esse lucro não seja distribuído por sócios, acionistas, né? E aí esse acionista gastou o dinheiro e a empresa precisa de dinheiro e não tem. É como se fosse, ó, faz uma reserva, guarda um dinheiro, certo? Então, esse é o propósito da reserva de lucros, ok? Porém, para proteger os acionistas minoritários, por quê? Uma sociedade anônima de capital aberto, Rafael, quando tu compra ações lá na Bolsa de Valores, que está bem na moda agora, tu é um acionista minoritário. E a legislação, essa mesma lei, a 6.404/76, ela diz que, no mínimo, anualmente, tu precisa distribuir do lucro líquido do exercício 25% de dividendos mínimos obrigatórios. Ou seja, todo mundo tem que receber uma partezinha do lucro, no mínimo 25% daquele lucro. Tem que distribuir. Porém, para que tu não tenha que depois estar botando dinheiro na empresa se ela precisar de capital de giro, certo? Eles reservam uma parte desse lucro para deixar lá guardado. A empresa pode distribuir 100% do lucro? Poderia, no caso. Só não distribui tudo, por quê? Porque ela precisa reservar alguma coisa. Então, é normal distribuir o mínimo necessário, reservar os 5% para a reserva legal, que isso está previsto em lei, para deixar garantido para os acionistas minoritários. E aí, sim, depois, os acionistas majoritários decidiram o que fazer do resto. Tá? Mas o propósito das reservas de lucro é guardar uma parte do lucro. E a legal é uma obrigação legal justamente para proteger os acionistas minoritários e proteger a saúde financeira da empresa, tá? Porque senão tu pega 2, 3 acionistas majoritários que decidem por todos os minoritários, vamos distribuir, daqui a pouco a empresa entra num processo de recuperação judicial, falência, e vocês que são donos, ou seja, têm uma ação, vão ter que botar dinheiro de volta, certo? Então, para preservar essa saúde financeira, se faz isso, a lei criou isso. Por quê? Porque vocês minoritários não podem decidir, né? Ó, guarda um pouquinho de dinheiro para lá no futuro a gente ter se precisar, né? Talvez muitos pensam assim, mas não tem poder de decisão. Então, para que os majoritários não decidam dessa forma por vocês, se previu que guarda um pouquinho para deixar sempre uma reserva financeira lá, tá? Só que ela tem limite, né? Para te não ficar constituindo sempre, ó, um limite é mais ou menos 30% do capital social. Beleza, isso tá bom, tá? Ok? Então, a nossa alternativa como resposta seria a primeira, R$ 4.000, uma vez que o saldo da reserva legal está limitado a 20% do capital social. A segunda alternativa, R$ 6.000, uma vez que a reserva legal deve corresponder a 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação, ela é uma afirmação correta se nós não tivéssemos limitador. Foi que nós calculamos 6.000, mas existe um limitador para constituir o saldo dela. Então, por mais que, deu 6.000, mas eu só falta 4 para chegar no limite, só constituo 4, tá? Entenderam? Alguma pergunta? Então, professor, mais ou menos. Aí, quando é reserva legal, vai ter que fazer esse limitador aí? Vai ter que fazer. Quer ver? Deixa eu voltar lá. Sempre tu tem que fazer esse cálculo do limitador. Ó, exatamente esse cálculo que a gente fez aqui, ó. Aqui estão a informação do patrimônio líquido antes de tu constituir a reserva. Tá enxergando aí no Excel? Sim. Então, esse é o patrimônio líquido da empresa antes de contabilizar o lucro líquido do ano e antes de constituir a reserva, certo? Então, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Bom, o lucro líquido do ano deu 120 mil. A regra geral da reserva, 5% do lucro líquido do exercício. Está aqui. 5% de 120 mil dá R$ 6.000. Por lei, eu teria que fazer esse lançamento, tirar lá do lucro e constituir reserva. Igual a gente viu ali na DMPL. Sai do lucro, joga para reserva. R$ 6.000. Beleza. Mas até quanto eu tenho que constituir? Infinitamente tenho que sempre constituir reserva? Não. O meu limite é 30% desse valor aqui. Quanto que é 30% desse valor?
20%, desculpa. 20% do capital social. Quanto que é 20% do capital social? 30 mil reais. Bom, então eu já tenho aqui 26 mil de saldo, mais 6 vai dar 32. Bom, passa do meu limitador. Tenho que constituir 32? Não. Por lei, eu tenho que constituir até 30. E tá bom. O resto pode ficar lá nos lucros para ser distribuído. Entendeu qual o cálculo tem que fazer? Sim. Vamos supor que esse valor aqui de reserva estatutária fosse uma reserva de capital, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Vamos supor que isso fosse uma reserva de capital. Bom, o meu limitador passaria a 30% do valor do capital social mais a reserva de capital. Então, esse limitador aqui, ó, seria 20% do capital social, era 30 mil. Como eu tenho reserva de capital, eu tenho que calcular o outro, que é igual 150 mais 10, que é a reserva de capital, vezes 30%. O meu limitador passaria a ser 48 mil. Devo constituir os 6 ou só 4? Aí constitui o 6 daí. Constitui os 6. Por quê? Porque o meu limitador não é 30% do capital social. Não é 20% do capital social, é 30% do capital mais a reserva de capital. Ou seja, meu limitador ele aumentou. Então, eu teria que constituir os 6. Agora, considerando que no nosso exercício nós temos uma reserva estatutária e não uma reserva de capital, o nosso limitador é só 20% do capital social. Ou seja, calculamos 100 mil, calculamos 6 mil, mas para chegar no 30, falta só 4. Não preciso constituir 6 mil de reserva. Constituo só 4, deixa esse 2 lá no lucro para ser distribuído. Ou seja, mais lucro para poder distribuir, se for necessário. Certo? Isso é a regra da reserva legal. É bom vocês estudarem, né, sobre o patrimônio líquido, como eu estava explicando. Por quê? Porque essas situações aqui vocês vão entender só vendo como é que calcula, como é que faz. Regra geral, todas as reservas de lucro, o propósito é tirar do lucro e jogar para a reserva. Ok, essa é a regra geral, mas o que eu tiro de lucro e jogo para a reserva? Pode ser uma reserva que os sócios ou acionistas definiram. Então, uma reserva estatutária, está aqui. Está definido no estatuto que, além das outras reservas de lucro que a gente tem, nós vamos tirar 1% do lucro, por exemplo. Está definido, beleza. Vai fazer. Aí nós temos a reserva legal, certo? Essa é por lei, está decidida em lei, que eu preciso fazer isso, esses são os critérios. Essa reserva de incentivo fiscal. Essa reserva de incentivo fiscal, gente, é assim, ó. Esse 2.000 aqui, vamos supor que fosse em 2013 essa informação. Esse 2.000 estava aqui dentro do 120, certo? Quando a gente trouxe o lucro para dentro do DRE, a gente trouxe o lucro do exercício 120, igual a gente botou na DMPL lá dos exercícios anteriores. Beleza, agora a gente constitui a reserva legal, tira daqui e joga para lá. Constitui a reserva de incentivo fiscal, tira daqui e joga para lá, certo? Ela vem dentro do lucro. Ah, mas isso aí não é lucro da operação. Ok, não era. No passado, isso tudo era tratado como reserva de capital. Agora, esse tipo de situação tem que transitar no DRE e vir para dentro do patrimônio através do lucro. Tudo é resultado. Olha, eu tenho o resultado que é da minha atividade, porém eu tenho um resultado que é de uma outra situação. O resultado não operacional, que eles chamam, né? Que hoje tudo é operacional, mas as empresas separam bem, né? Um resultado não recorrente ou não operacional para separar o que é da atividade e o que é extra, tá? Mas tudo vem somando no lucro líquido do exercício. E aí, isso aí tem que sair de dentro do lucro e ser constituída a reserva de incentivo fiscal, tá? Essa é a orientação contábil. Eu acho que num daqueles exercícios que a gente fez tem uma outra situação dessa, tá? Mas sempre sai do lucro, entra na reserva. Ok? Fechado essa aqui? Semana que vem nós vamos fazer a nossa segunda avaliação. Nossa segunda avaliação é só sobre DMPL e DLPA, tá? Mais ou menos nesse estilo que a gente veio falando aqui.
Vamos partir para Poderia retomar aquela parte do... do... Poderia retomar a parte do 30% do capital social mais reserva de capital embaixo do 30 mil, porque não tem um... Não o quê? Desculpa, não entendi. Aqui? Não tem cor. E antes, isso, com os outros exemplos, tu tinha colocado. Não entendi, desculpa, tá cortando a ligação. Ah, fala de novo. Nos, nos outros exemplos, para a gente saber o tanto que a gente precisava constituir, tu colocava valor Da para a gente reserva? calcular, para saber quanto que a gente tinha o nosso... Isso, o Ou, nosso saldo para constituir. ou seja, em vez de eu fazer tu calcular os 5%, eu já dava o valor pronto. Era isso? Não. Quando tinha tirado antes daquele reserva de estatutária, tu colocasse capital social. Aí embaixo de 30 mil, tu tinha colocado 48 mil. Ah, tá. O que é o 48 mil? O 48 mil eu fiz o seguinte. Vamos supor que a reserva estatutária não fosse estatutária. Fosse uma reserva de capital. Certo? Foi isso que eu fiz. Eu troquei a reserva estatutária por uma reserva de capital. Quando eu fiz isso aqui, eu criei um segundo limitador para a reserva legal. O primeiro limitador da reserva legal é 5% do lucro líquido do exercício. Primeiro é esse. Ok. Se eu não tiver nada de reserva legal, 5% do lucro líquido do exercício, essa é a primeira regra, certo? Meu limitador, 5%. Ah, eu tenho que constituir os 5% naquele ano? Bom, os 5% eu tenho que calcular. Agora, vou lançar? Não, preciso ir no meu segundo limitador, que é quanto que é o meu capital social? Tá aqui, 150 mil. Eu tenho que lançar a reserva legal até o limite de 20% dele. 20% desse nosso 150 mil dá 30 mil. Então, se eu não tivesse reserva legal nenhuma, eu calculei 5%, 6 mil, o meu limitador primeiro era 30 mil. Eu deveria constituir a reserva legal de 6 mil, certo? Eu ia tirar do lucro 6 mil, ia lançar na reserva legal 6 mil reais. Se a gente montasse a DMPL, nós íamos enxergar exatamente isso, tá? A gente pode até montar aqui, quer ver? Bom, deixa eu te explicar, depois eu monto. Então, tu teria que constituir 6 mil. Acontece que isso, ela vai aumentando a cada ano. Todo ano que tu tiver lucro, 5% do lucro tem que ir para a reserva legal. Ah, mas vai ser infinitamente? Não, por isso que nós temos os limitadores. No primeiro exemplo, o nosso limitador era só o capital social, 20% do capital social, certo? Se eu tenho só ele, é 20% do capital social. Então, 20% do capital social é 30 mil. Eu tenho um saldo de 26 que já estava contabilizado, mais 6 que eu apurei no ano. 26 mais 6 dá 32 mil. O meu limitador é 30. Tá aqui, ó. 30 menos 26. Quanto que eu tenho que constituir de reserva legal ainda? 4 mil. Então, mesmo que eu tenha calculado 6 mil, que foi o que aconteceu, calculei 6 mil nesse exercício, eu só preciso lançar 4 para atender a legislação. Beleza? Essa é a primeira regra. A segunda regra que eu citei é o seguinte: vamos supor que, no lugar da reserva estatutária, eu tenho uma reserva de capital. Quando eu tiver a reserva de capital, o meu limitador ele é diferente. Ele não é mais 20% do capital social. Ele é 30% da soma do capital social mais a reserva de capital. Então, quanto que é o capital social mais a reserva de capital? É 150 mais 160, mais 10, dá 160 mil. 30% disso, ó, dá 48 mil, que era o que tu tinha visto. Ou seja, o nosso limitador, que antes era só 30, e aí dispensou a gente constituir a reserva de 6, porque nós tínhamos 30, menos 26 que nós já temos de saldo aqui, ó, sobrava só 4. Antes, nós precisávamos constituir 4. Agora, o nosso limitador é 48.
Então, agora, nosso limitador é 48 mil. Eu tenho 26. Qual é o saldo que eu ainda tenho que constituir? 22. Como eu calculei 6, eu vou constituir o 6 integral, certo? Se eu lançar 26 mais 6, vai para 32. Ainda está abaixo do 48. Preciso continuar constituindo. Essa é a diferença. Nós temos dois limitadores. Primeiro, o 5%, que é o limitador, todo ano eu tenho que observar, certo? Só que não quer dizer que eu vou lançar ele. Eu preciso calcular os outros 12 limitadores. Se eu tiver só capital social, 20% capital social é meu limitador. Se eu tiver capital social e reserva de capital, é 30% da soma dos dois. Esse foi o exemplo que eu criei aqui. Entendeu? Agora Deu para sim. entender agora, professor. Tá. Mas isso ali só se faz ali para a reserva legal e a reserva de capital, né? Não, tá se confundindo, Rafael. Reserva legal, nós temos que fazer sempre esse cálculo. A reserva legal, tu sempre vai fazer esse cálculo aqui e sempre vai ver quais são os meus limitadores. Tá. É que os limitadores podem mudar de acordo Sim. com as contas que tu tem dentro do patrimônio líquido. Se tu tiver capital social e reserva de capital, é esse segundo cálculo aqui. 30% da soma dos dois. Se tu tiver só o capital social, é 20% do Sim. capital social, certo? Ó a diferença dos dois cálculos. No primeiro, o meu limitador era 30, então eu só vou constituir até chegar no 30, certo? Eu já tinha 26, calculei 5%, deu 6 mil. 26 mais 6, 32. Preciso constituir 32? Não, meu limite é 30, então eu constituo só a diferença, 4. Beleza, atendi a legislação. No segundo exemplo, o meu limitador era 48, eu tinha 26, certo? Faltam ainda 22. Se eu lançar o 6 que está aqui, vai sobrar quanto? 22 menos 6, 16. Ainda falta 16. Significa que no outro ano eu ainda tenho que fazer esse cálculo. Não posso parar de constituir. No primeiro cálculo aqui, ó, nesse primeiro exemplo, tá. no ano seguinte já não precisava fazer mais. Vamos supor que em 2014 eu tenha 100 mil de lucro. Não preciso mais constituir reserva legal, porque já estava no limite de 30. Só vou voltar a constituir reserva quando eu atinjo os limitadores, gente, quando aumentei capital social, eu tenho que fazer o cálculo novamente. Se por algum motivo foi criado algum tipo de reserva de capital, ou se, vamos supor que em algum exercício social, depois de eu ter constituído a reserva de 30 mil, no ano seguinte eu tive um prejuízo de 15. A reserva legal também pode ser usada para absorver esse prejuízo. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar da reserva, vai jogar para o prejuízo de 15. O prejuízo de 15 zera, mas a minha reserva de 30 virou 15. Bom, agora eu começo a constituir ela de novo, até chegar no 30, que era o limite, certo? Então, uma vez que eu atingi o limitador dela, eu só vou voltar a constituir a reserva se der prejuízo, que ela for usada para absorver o prejuízo, ou se eu aumentar o capital social, ou se for constituído algum tipo de reserva de capital. Senão, não faço mais. Sempre vai ficar ali, estagnado? Estagnado. Enquanto não mudar isso, não preciso mais fazer. Deixa eu voltar à situação normal, né? Para deixar a questão 12 como ela tem que ser. Eu vou botar essa aqui, ó. 30% do capital mais reserva de capital. Só se existir reserva de capital. Se não existir, não preciso nem ficar fazendo cálculo, tá? Ok? Vamos para o próximo exercício. Depois eu posto esses exercícios lá para vocês, tá? Essa semana eu já posto tudo lá. Amanhã, se der. As aulas da semana passada já estavam todas lá postadas. Deixa eu abrir aqui um novo arquivo. Não precisa. Vou usar a planilha lá do exercício.
Alguma pergunta ainda? Então, vamos a ler exercício 4, 5 e 6. Bem parecido com aqueles que a gente fez, porém nós já temos algumas coisas que, assim, que nos dão até a resposta depois de nós fazer a DMPL. Então, o exercício 4. Vocês estão vendo aí ou eu esqueci de compartilhar? Esqueci. Não, Não estão vendo nada, né? Tá, só o professor. só no Beleza. notebook. Agora sim. Sim. Então tá, esse aqui é o exercício 4, depois aqui ao lado a gente tem o 5 e o 6. Vamos fazer o exercício 4. O que nós temos que fazer? Utilizando das informações demonstradas abaixo, pede-se a elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios 2013, 14 e 15. Então nós temos o patrimônio líquido aqui, ó, 2012, 13, 14, 15. Sempre o saldo final de um exercício é o inicial do outro. Então, para a gente fazer o 13, nós precisamos o nosso ponto de partida, que é o 12. Para fazer o 14, a gente precisa o ponto de partida, que é o 13. E para fazer o 15, a gente precisa o 14. E assim vai. Aqui estão as nossas contas contábeis, que é o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. Certo? E aqui embaixo estão os eventos ocorridos no exercício de 2013. Então, se aconteceu em 2013, ponto de partida 2012, mais o que aconteceu em 2013 para chegar em 31 de dezembro de 2013. Precisamos montar a nossa DMPL. Primeira coluna é dos eventos. Segunda coluna, sempre nós temos que montar uma coluna para cada uma das contas contábeis. Uma coluna para cada uma das contas contábeis. Depois eu ajeito isso aqui. E a coluna final, então 1, 2, 3, 4, que é o total do PL. Só arrumar isso aqui para a gente enxergar melhor. Coluna dos eventos e a coluna de cada uma das contas. Então, o nosso primeiro evento para fazer a DMPL do ano de 2013